não me conhece, eu sou Juliana Nakazaki, sou psicóloga. Atuo aqui na minha área no Japão há pouco mais de 1 ano e meio. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre dependência química. Então, sejam todos bem-vindos. Boa noite para quem está aqui no Japão. Bom dia para quem está no Brasil e está assistindo. Então, espero que a gente consiga fazer uma live bastante interativa. Então, podem colocar as suas dúvidas, se vocês tiverem algum comentário, né, a respeito dessa questão. Então, podem ficar bastante à vontade, tá? Eu vou falar um pouquinho. Olá, boa noite. Eu vou falar um pouquinho sobre algumas características, né, da dependência química e algumas orientações sobre como ajudar, né, se você conhece alguém, ou é alguém da sua família, ou algum amigo, algum parente ou algum colega de trabalho que você perceba, né, que está passando por alguma necessidade ou que precisa de ajuda, mas que às vezes não consegue perceber ou que não consegue saber onde procurar ou como procurar. Então é disso que a gente vai falar hoje nessa live, tudo bem? Olá, boa noite, seja bem-vinda, Rose. Então, né, a gente já pode começar, né? Novamente, então, sejam todos bem-vindos, né? Espero que vocês realmente participem, então podem colocar os seus comentários ou as suas dúvidas a respeito, né, desse tema de dependência química. Então, começando caracterizando um pouquinho a questão de dependência, né? Quando a gente fala sobre dependência, o termo, né, o que significa? Então, significa que a pessoa, né, que faz uso da substância é um uso que ele é repetido, ele é constante, né, e chega a determinado momento em que a pessoa já não consegue mais ficar sem aquela substância. E aí, quando a gente fala sobre dependência química, muitas pessoas cometem um equívoco, né, de achar que a gente só está falando de drogas psicoativas, como maconha, cocaína, crack, êxtase, entre outros, né? Mas nós estamos falando de qualquer substância que a pessoa faz o uso repetido e constante e, né, que não consegue viver sem. Ela precisa da ação, né, do efeito daquela substância no seu cotidiano, né? Então, e aí quando a gente fala sobre dependência química, a gente também inclui o uso de álcool e o abuso, né, do uso de álcool e do cigarro, porque são substâncias químicas que agem, né, no funcionamento do cérebro, no sistema nervoso. Então, por conta disso, elas também estão dentro, né, desse pacote de substâncias relacionados à questão da dependência química, tá? Eu vou começar, né, vou caracterizar algumas questões, depois eu volto para responder as perguntas, tudo bem? Só um minutinho, eu já leio a sua pergunta e respondo para você, tá bom? Então, e aí como é que a gente, então, dentro, né, da classificação, né, desse transtorno, dessa doença, né, porque a dependência química, ela é considerada como uma doença. Então, nós temos algumas características, né, para poder realmente dizer que estamos diante de um caso de dependência química. Como eu falei, é quando a pessoa realmente já não consegue mais, por espontânea vontade ou por ela não tem controle mais, né? Então, ela precisa, né, daquela substância todos os dias, às vezes toda semana, enfim. Mas ela não consegue deixar a hora que ela quiser de fazer a utilização dessa substância,
né? Então aí a gente realmente está diante de um caso de dependência. E ele é um conjunto, né, de mudanças que acontecem cognitivas, ou seja, né, na aprendizagem, na compreensão, no entendimento, na percepção das coisas que estão ao redor. Conteúdos, né, comportamentais e fisiológicos. Então, a saúde da pessoa também sofre um impacto por conta da dependência física, da dependência química. Então, ela pode trazer, né, a dependência impactos, como, por exemplo, alterações no sono, alterações, então a pessoa sempre tem muito sono, ou ela começa a desenvolver uma questão de insônia, ela tem mudanças, né, no apetite, então começa a comer muito ou a não sentir fome, e aí, ou existe, né, então o ganho de peso ou a perda de peso, então tudo isso pode ser, né, um efeito secundário da dependência química, né? E quando a gente fala das questões comportamentais, é o que são mais visíveis e é o primeiro sinal de alerta, né? Quando nós estamos convivendo com alguém que é dependente químico e que muitas vezes ainda não se deu conta disso, né? Então, quais são esses fatores comportamentais? Então, geralmente é uma pessoa que ela começa a se juntar a um grupo, né? Ou muitas vezes alguns dependentes fazem a utilização das substâncias sozinhos, mas o impacto comportamental é com relação à socialização. Então, são pessoas que às vezes eram muito extrovertidas, que tinham um bom relacionamento interpessoal dentro do trabalho ou na família, eram participativos nos eventos da família e de repente as pessoas começam a não participar mais desses eventos, se tornarem um pouco ríspidas ou um pouco agressivas quando são questionadas por alguma questão, são questionadas sobre o próprio comportamento ou se está acontecendo alguma coisa, porque o grande mal da dependência química, né, na minha percepção, é que ela é muito difícil de ser admitida. O dependente muitas vezes tem uma ilusão de que ele pode parar quando ele quiser, a qualquer momento. Ah, o cigarro eu posso largar a hora que eu quiser. Ah, a bebida eu posso largar a hora que eu quiser. Mas isso não acontece. E aí, tudo bem, ela pode usar a justificativa de que ela não quer, por isso que ela não para. Mas quem está de fora e quando a gente começa a fazer, né, o acompanhamento, percebe que é por conta da dependência. A dependência já está estabelecida. Então, não é que a pessoa não larga porque ela não quer, porque ela não consegue. Né, o efeito da substância já se tornou uma rotina, então a pessoa tem muita dificuldade realmente de conseguir mudar isso, né? Então, os primeiros, às vezes as pessoas realmente mascaram bastante, né, o que essa situação, essa circunstância, mas a partir do momento em que começa a impactar, né, no relacionamento dela com as pessoas ao redor, aí começa essa desconfiança. Nossa, será que está acontecendo alguma coisa, né? E aí muitas vezes, como eu disse, quando vai ser questionado, o dependente acaba se justificando, né, ou ignorando o questionamento, a pergunta e não responde, né, o que foi perguntado e não expõe, né, seja por vergonha, seja por medo ou porque é algo que ele não queira compartilhar com as pessoas, né. Então, essa é uma grande dificuldade quando a gente tem uma pessoa da nossa família ou no nosso círculo de amizade ou, né, às vezes a gente percebe um colega de trabalho que está doente, porque, como eu disse, a dependência química é uma doença, mas ela não se reconhece doente. Então, uma vez que você não se reconhece doente, você não vai procurar ajuda, né? A gente só vai ao médico quando tá com alguma dor.
E muitas vezes ainda a dor precisa ser muito grande, né? Porque se é uma dor menor, você, vai passar, ou eu vou tomar um remedinho por conta própria, que também não deve ser feito, né? Sem todo medicamento, ele tem um impacto, é uma substância que a gente está colocando no nosso organismo, então é importante, assim, que a gente, né, sempre que tiver com alguma dor ou alguma coisa não esteja funcionando, que a gente procure, né, uma ajuda médica profissional antes de, né, tomar qualquer remédio ou alguma coisa nesse sentido, né? Então, e aí os efeitos, né, da dependência, eles começam a crescer, né? Então, de algumas discussões, alguns conflitos dentro de casa, alguns eventos da família que realmente a pessoa já não participa mais, e aí começa a aumentar no sentido de, aí ele já começa a ter problemas com relacionamentos dentro do trabalho, ou de faltas, ou de não cumprir os prazos, ou não conseguir desenvolver o trabalho de uma forma eficaz, de uma forma adequada. Depois, também, né, assim, não só dentro da família, mas no trabalho com os amigos. E aí, quando começam esses impactos muito grandes, a gente percebe que a pessoa acaba perdendo a funcionalidade, né? Quando a dependência realmente está num nível mais alto, mais grave, então percebe-se, né, que essa, assim, vai aumentando, né? Não é uma coisa que para. Algumas pessoas têm oscilações, né? Então, às vezes estão fazendo um uso muito grande, às vezes diminuem, mas não existe uma parada repentina, por conta, né, de algum fator externo, quando a gente está falando sobre dependência química, né? Então, é bastante importante, né, que a gente consiga entender que é uma doença, que às vezes a pessoa, é lógico, ela vai precisar, sim, quando começar um tratamento, fazer uma revolução, né, no próprio modo de vida. Então, ela vai ter que se conscientizar, né, de que é uma doença, de que ela precisa realmente de bastante força de vontade, de motivação para conseguir se livrar, né, desse vício, dessa dependência, mas que ela não precisa fazer isso sozinha, né? Então existem inúmeros profissionais, então quando a gente vai fazer um acompanhamento de um dependente químico, então sempre tem uma questão médica por conta, né, dos impactos na saúde fisiológica que a dependência causa, e também a questão psicológica para desenvolver esses recursos, né, que vão fazer com que a pessoa realmente consiga lidar com as recaídas, né? Então daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho sobre a questão das recaídas e de fazer um movimento de reaprendizagem, né? Que também vai ser super importante, né? Quando a gente fala sobre a questão do tratamento, né? Deixa eu voltar aqui um pouquinho e ler os comentários, só um minutinho, vamos lá. Então, a dependência química muda o caráter da pessoa? Ou a dependência só ressalta o pior dela, que já existe? Bom, todos nós temos características positivas e negativas na nossa personalidade. Todos nós temos qualidades, todos nós temos defeitos, né? Então, como eu disse, o que acontece é que é uma pessoa, né, que aparentemente não tem problemas, né? Lembrando que ter problema é uma condição humana, então todo mundo tem. Mas a questão, né, da dependência, então pode ser um tipo de fuga que a pessoa utiliza e nunca então hoje eu não faço uso de nenhuma, amanhã eu vou fazer uso de todas, né? É um processo, a dependência química, né? Começa, então a pessoa experimenta, e aí existem vários fatores, né, que determinam. A gente fala que é uma doença multifatorial. Então, não é somente uma questão que faz com que a pessoa se torne um dependente químico, né?
que ela desenvolva essa doença. Então, são muitas questões que estão ao redor dela. Pode ser uma questão hereditária, né? Uma questão genética, uma questão ambiental. Então as pessoas, né, um dia tá muito estressado, então de repente acontece um convite, ou alguém que, né, um colega de trabalho, ou um amigo que é dependente químico e aí oferece, a pessoa tá mais fragilizado, enfim. Então pode acontecer, e aí começa, né, esse processo, e de repente, como eu disse, a pessoa perde funcionalidade, a hora que ela já não tem mais o controle da situação, então ela tinha uma vida estável, né, trabalho, família e tudo mais, e de repente, por conta da dependência, ela acaba perdendo, né, o controle sobre suas próprias ações e já não dá mais conta de realizar as tarefas que ela antigamente realizava. Então, é difícil falar sobre a questão de caráter, né, quando a gente tá falando de uma doença, mas existem muitas pessoas que acabam realmente não conseguindo, né, lidar com a situação. Então, o que acontece? Quando a gente vai fazer o tratamento, a primeira coisa que a gente precisa determinar, né, no caso, por exemplo, de um acompanhamento psicológico, é o histórico de vida dessa pessoa, para conseguir tentar, de alguma forma, entender o motivo de ter se desenvolvido a dependência. E aí a gente remota lá de trás, né? Desde a gestação. Então, se às vezes a gente não sabe desse histórico, né? De perguntar para os nossos pais ou para nossa mãe principalmente, como é que foi quando ela estava grávida da gente, né? Então, assim, se às vezes a mãe fez ou utilização de alguma substância durante a gestação, ou porque não sabia ainda que estava grávida, ou porque ela era uma dependente química, na época fazia na utilização, então isso pode impactar. Se dentro do ambiente da infância, né, se a criança convivia com pessoas que faziam o uso de álcool ou de cigarro, então, ou de outras drogas, né, então tudo isso vai impactar, né, e aí quando a pessoa ela manifesta, né, ela desenvolve a dependência, isso contribui para que infelizmente assim ela se torne um pouco mais vulnerável e por conta disso, né, manifesta realmente de uma forma muito intensa né, os sintomas da doença, da dependência, e muda totalmente a vida da pessoa, né? Então, às vezes a pessoa que realmente lutou muito, construiu o patrimônio, uma série de coisas, e por conta, né, de perder o controle, diante da dependência química, realmente sofre muito, perde muitas coisas. E não tô falando só da questão financeira, né? Porque o que eu percebo que é mais, o impacto maior são as relações familiares, né? Então, seja um pai de família, uma mãe ou um filho, a família inteira adoece, né? Porque é uma preocupação muito grande. Nossa, então tá usando álcool todo dia, né? Pode acontecer alguma coisa, pode acontecer um acidente, podem atentar contra, né, a saúde dele ou a segurança dessa pessoa porque ela tá vulnerável. Então, são muitas questões que envolvem, né, o funcionamento da família que tem uma pessoa que é dependente químico. Né? Então, as pessoas que vivenciaram isso e o tratamento que a gente faz, o acompanhamento que a gente faz para dependência, sempre, né, no caso da psicologia, precisa abranger a família. Né? A família precisa ser cuidada, ela precisa dessa orientação de como lidar, das fases, da questão, como eu disse, né, pra gente falar um pouquinho mais pra frente, das recaídas, que tem, né, assim, é um índice alto de recaída, porque a dependência é uma doença crônica, então a pessoa precisa realmente desenvolver esses recursos e fazer um acompanhamento de médio e longo prazo com toda a equipe, né, de médicos e tudo mais, para conseguir realmente suporte para lidar com essa circunstância, ok? Espero ter respondido. Vamos lá, aqui tem mais uma pergunta aqui do Alexandre.
dependente cria âncoras, dispara a sensação de usar, isso gera um hábito repetitivo. Como eu disse, né? A dependência, ela só pode ser caracterizada quando se trata, né, de um uso repetitivo e constante da substância, né? Então, muitas vezes, eles realmente, né, tem... No começo eu percebo, principalmente da dependência, o dependente ele vai criando, né, circunstâncias e justificativas para o comportamento de procurar a substância, de fazer o uso. Mas aos poucos, pelo fato da repetição, né, e da intensidade, aí chega um momento que ele já não consegue mais, ele nem precisa, né, de nenhum tipo de âncora, ele vai, a dependência, né, se estabelece e ele vai fazer a utilização porque o organismo pede. E aí o grande, né, uma questão também que é muito importante é que o organismo, né, o nosso organismo, ele tem uma tolerância, né, ele desenvolve uma tolerância da questão de qualquer substância. Então, por isso que quando a gente vai fazer um tratamento médico de longo prazo, às vezes a prescrição, a orientação médica, ela vai precisar de ajustes, né? Por quê? Porque pode ser que depois de um tempo o organismo crie uma tolerância, uma resistência dessa substância e ela vai precisar ser mudada. No caso da dependência química, é da mesma forma. Então, hoje eu uso às vezes eu bebo uma quantidade e aí amanhã essa quantidade já não surte o mesmo efeito no meu organismo, então eu vou precisar de um pouco mais, né? E aí é que a coisa vai virando realmente, né, uma bola de neve e se perde totalmente o controle, né, com relação a isso. Obrigada pela participação. Alexandre, muito obrigada, né? Sempre acompanha. O acompanhamento psicológico, ele realmente, ele tem algum... Não é que, assim, a gente não vai conseguir resolver com terapia. Mas o processo terapêutico não tem como você dizer, em uma semana, em um mês, em 2, em 6, eu vou conseguir resolver. Não é assim que funciona. Porque depende muito mais do paciente, né? De quem está do processo, o processo terapêutico não é do terapeuta, né? É do paciente. Então, a gente não tem como determinar quanto tempo isso vai levar, né? Para que se possa acessar todos os conteúdos necessários e trabalhar tudo isso. Então, o mais importante é sempre uma atuação multidisciplinar, né, multiprofissional. Então a gente né, a gente trabalha com o clínico, a gente trabalha com o psiquiatra para, né, os medicamentos que vão trabalhar no equilíbrio químico, no ajuste, né, do funcionamento neurológico e cognitivo. Então a gente trabalha junto às vezes com um terapeuta ocupacional, a gente trabalha junto com assistente social, a gente trabalha junto com vários profissionais, com enfermeiros, né, com assistente social no sentido de ajustar e fazer uma intervenção também junto à família, como eu disse, né, importantíssimo, porque sozinho é muito difícil o dependente químico conseguir realmente dar conta de toda a circunstância que ele está vivendo. Então, o suporte da família é muito, muito importante, né? Como você está falando aí sobre, né, a questão do trabalho que você faz, né? Obrigada pela sua participação. Então, né, falando um pouquinho sobre essa questão do tratamento e das recaídas, né? Então, como eu disse, o tratamento ele é feito multidisciplinar, existem várias abordagens, vários procedimentos que podem ser realizados, mas, como eu disse no começo, o fundamental é que a pessoa se reconheça, né, reconheça a necessidade de ajuda e de tratamento. Sem essa disposição, porque, né, principalmente com relação ao álcool, né, e ao cigarro, é muito acessível, né? Tem ali em qualquer lugar para qualquer pessoa comprar, né? Então não tem essa questão de, né? Por exemplo, aqui no caso do Japão, que o uso de drogas, né, psicoativas, tal, é proibido, é crime, e tudo mais.
diferente de como em alguns outros países, né? Mas principalmente do álcool e do cigarro, é livre, é de fácil acesso. Então a pessoa precisa realmente de uma motivação e de uma força de vontade muito grande de querer mudar, seja porque está impactando na sua família, no seu trabalho, ou com você mesmo, ou na sua saúde. Então é importante você, né, a pessoa ter essa iniciativa de falar, não, realmente eu já não dou mais conta. E é muito difícil às vezes admitir isso, né? Porque, como eu disse, sempre tem aquela falsa ilusão de que, ah, não, eu vou parar a hora que eu quiser, né? Mas que, infelizmente, na maioria dos casos, já não tem mais essa questão, né? Não vai conseguir parar, né? Precisa realmente de uma intervenção externa para conseguir desenvolver esses recursos e ter esse suporte, né? Para lidar com a dependência. Então, né, depois que a gente faz essas avaliações, existem algumas escalas que a gente aplica, né, no caso da psicologia, para saber o nível de comprometimento, do que a pessoa realmente precisa, né, para poder criar aí um planejamento junto à família, né, de tratamento. E é muito importante que a família, né, como eu disse, também seja cuidada. E aí o indivíduo, o que ele vai ter que aprender, né? Ou reaprender, né? Como eu falei, uma reaprendizagem. Ele vai ter que conseguir entender ou buscar, né, novas fontes de prazer. Como, por exemplo, porque por conta da dependência, é muito comum que as pessoas se afastem, né, dos seus relacionamentos, se afastem, né, de opções de lazer, dos seus hobbies. Então, a pessoa acaba realmente abandonando a própria vida por conta da dependência, né? Então, ela tem que retomar todas essas questões. Então, buscar momentos positivos, né, junto com as pessoas que estão ao seu redor, então os seus amigos e a sua família, para que você consiga sentir, né, essa alegria, né, uma satisfação de estar vivenciando aquele momento, né, e é por isso que é uma briga todo dia, diária, né, todo dia você vai ter que acordar com aquela disposição de, mas hoje, né, hoje eu vou vencer a mim mesmo, né, porque eu quero ser feliz e porque eu amo a minha família, e recuperar essa questão da autoestima, do amor próprio. Então, tudo isso a gente também vai trabalhando na terapia, mas fora da terapia também precisa existir esse movimento, né? Para que a pessoa realmente ela consiga aos poucos ir reconstruindo, né? Ou retomando as atividades de onde ela parou, né? Então, e nesse momento, né, de reaprendizagem, então a gente vai pontuando algumas questões, e é óbvio que o mais indicado seria evitar, né, locais ou circunstâncias que podem promover o acesso, né, à substância em questão, seja o cigarro, seja o álcool ou outras substâncias. E por isso que eu falo que o álcool e o cigarro, apesar de talvez eles serem um pouco ignorados nessa questão, são os mais perigosos por conta da acessibilidade, né, que eles têm. E então isso é bastante importante. A questão das recaídas, então a gente tem uma taxa, né, de acordo com algumas pesquisas, e da própria academia americana, né, que trata dessas questões, né, do abuso de substâncias químicas, é de 30 a 50% de chance, de possibilidade de uma recaída. Então, é uma taxa bastante alta, né, e é por isso que a questão do acompanhamento psicológico é tão importante, e não só do acompanhamento psicológico, mas de um tratamento que seja a médio e longo prazo, né? Por quê? Por conta de quando acontece a recaída, a pessoa não pode estar sozinha, porque aí fica muito mais difícil ela conseguir novamente se levantar e retomar, né, as atividades e os tratamentos. Então, como algumas outras doenças, né, as recaídas elas têm a tendência de ser mais fortes e mais intensas,
porque a pessoa ainda às vezes não desenvolveu, né, tudo que precisava, e aí aconteceu uma circunstância que ela não conseguiu dominar, ela perdeu o controle e aí ela fez o uso novamente. Então a gente vai retomar, a gente vai acolher, né, e é bastante importante, né, a família ter essa informação para não desistir, né, porque senão a pessoa fica se sentindo sozinha, né, que nem, não conta mais com o apoio de ninguém para nessa caminhada, e então, né, assim, acaba realmente combinando numa situação bastante complicada. Então, é fundamental ter esse olhar, né, como eu disse, de que é uma doença, de que necessita de um tratamento, que não é um tratamento rápido, né, é um tratamento longo. Então, inclusive, falando, né, dessa questão de como a dependência química ela é classificada como uma doença crônica, que a gente pode comparar com né, com uma hipertensão, com uma diabetes. Então, você simplesmente tem que fazer esse acompanhamento para sempre, né? Lógico que você, né, não vai precisar fazer terapia todos os dias, a semana toda, a vida inteira, não é isso. Mas é de sempre estar fazendo esse monitoramento, né? Então de repente, hoje eu não tô me sentindo melhor, passou um tempo, eu já não faço mais o uso há alguns anos, enfim, e aí agora eu tô sentindo, né, que eu não tô muito legal, que eu tô tendo um pensamento meio estranho, então como é que eu vou lidar com isso? E aí volta pra terapia, a gente faz um novo planejamento sobre, né, como desenvolver, perceber o que está acontecendo, qual é o cenário, qual é o contexto, né? Porque o tratamento sempre vai precisar desses ajustes, de acordo com, né, o que vai acontecendo na vida da pessoa, as circunstâncias que vão acontecendo. Então, às vezes, quando tem uma mudança muito grande, né? Então, ou vai mudar de trabalho, ou vão mudar de cidade, e pode gerar uma ansiedade, né? Isso, a ansiedade é uma das características também da dependência química. Então a gente tem que, né? A pessoa precisa aprender a lidar, né? Para que realmente ela consiga, assim, encarar essas questões da vida, porque a vida é muito dinâmica, então sempre vão haver mudanças, a gente sempre vai passar por dificuldades, e é nesse sentido que a pessoa precisa se tomar cuidado, né, para que ela não cometa nenhum deslize, não tenha, né, uma recaída, e aí não tenha que retomar, né, algumas coisas que já tinham sido estabelecidas, né. Então, boa noite, Júnior, seja bem-vindo. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta que eu não respondi. Só um minutinho. Opa, peraí. Né, o Alexandre tá falando que o álcool é a pior droga que existe. Como eu disse, né, então, tanto o álcool quanto o cigarro realmente são substâncias acessíveis, né? E é muito difícil da pessoa conseguir se manter num ambiente que ela nunca vai ter influência, ou ela nunca vai ter a presença da substância, né? Então, se ela vai no aniversário, tem bebida. Se ela vai num evento social, tem bebida. Se ela, né? Porque isso faz parte, né, da nossa sociedade, do cotidiano. E a questão do cigarro é a mesma coisa, né? Então, você vai nas mesmas situações, né? Você vai num aniversário, ou você vai numa festa, ou mesmo na rua, né? Ou seus colegas de trabalho. Então, tem alguém fumante, né? E aí é difícil da pessoa realmente ela conseguir se manter totalmente isolada disso. Por isso que ela precisa de tratamento. Por isso que ela precisa de acompanhamento, por isso, né, da questão da gente realmente chamar a família
para ter esse suporte, porque assim ela vai ter, ok, alguém que esteja ali do lado dela para enfrentar junto essas situações, né? Ele tá falando sobre a questão da crise de abstinência, né, o Alexandre? As crises de abstinência é diferente para cada pessoa, né? Assim como o efeito da substância também. Então, duas pessoas que são dependentes de álcool, por exemplo, né? Elas vão ter efeitos muito particulares, né, no organismo. Então, quando a pessoa entra em abstinência, e o que que significa, né? O período de abstinência também muda, varia, né, para cada pessoa, mas o primeiro é o passo inicial do processo de tratamento. É quando essa substância está sendo removida do organismo, ou na verdade, assim, não o uso é interrompido, né? Então, dependendo do nível, né, do grau que é a dependência ou do quanto a pessoa utiliza de substância, seja, né, por dia, por exemplo, se o consumo for diário, maior também, óbvio, né, o impacto da abstinência. A hora que ela para de fazer a utilização dessa substância, realmente existem vários sintomas que podem acontecer. Pode acontecer uma alucinação, sim, audiovisual, pode ser que a pessoa, né, ela tenha náuseas, ela tenha vômitos, ela tenha insônia, ela tenha sudorese, né, então sua muito, ela pode apresentar tremores, ela pode apresentar taquicardia, ela pode apresentar inúmeros sintomas por conta da abstinência, né? Como eu disse, por quê? Porque o organismo todo já está acostumado, ele tá dependente, ele precisa daquela substância, e aí quando você remove aquilo, então causa, um caos que se estabelece nesse organismo, né? Então ele vai precisar de um tempo para conseguir se recuperar. E a partir né, a parte da abstinência é uma parte fundamental do tratamento, que realmente, né, às vezes a utilização de medicação, ela é importante. Em alguns casos, existe a necessidade, inclusive, né, de um acompanhamento médico mais próximo, né, para gente conseguir, porque não dá para determinar, não dá para saber, né, quais são os impactos ou quanto a pessoa vai sentir a hora que ela começar né, o processo de abstinência. Então, por conta disso, a família precisa dessa orientação para saber tudo que pode acontecer. Não é que vai acontecer com todo mundo, não é isso, mas pode acontecer. Então, a gente precisa estar preparado, né, para conseguir realmente auxiliar da melhor maneira, né? E aí, por que a gente escolheu, né, falar sobre a questão de dependência química e desses cuidados, né? Porque agora, né, aqui no Japão a gente tá no verão, então a gente tem, né, as festas, tem agora o feriado de agosto, né? Muitas pessoas vão viajar, tem muito churrasco, tem muito isso, muito aquilo. Então a gente tem que tomar bastante cuidado, né? E uma questão, né, principalmente de alerta para os pais. Quando o adolescente, né, começa a fazer a utilização de alguma substância, o comportamento dele muda bastante, né? Então, apesar de, às vezes, os pais têm uma dificuldade de conseguir reconhecer isso, porque, é adolescente, tá rebelde, por isso que não quer fazer nada, por isso que tá, né, assim, só quer ficar no quarto. Então, isso já é uma característica da própria fase, né, da adolescência. Mas, é muito sensível, né, quando o jovem começa a fazer a utilização da substância, porque a mudança é bastante radical, né? Como ele ainda é muito novo, ele acaba, né, sendo mais vulnerável, e a tendência do jovem é realmente que o começo, né, da utilização seja muito intenso. Então, por isso que dá para perceber, né, na maioria dos casos. Porque ele muda muito. Então, eu era um jovem um pouco mais, né, carinhoso, que ajudava, responsável, e de repente,
não quer fazer mais absolutamente nada, só fica no quarto, muda bastante o humor. Tem, né, essa questão da mudança, né, nos comportamentos alimentares, então um apetite muito maior ou se recusa a se alimentar, e a questão do impacto no sono. E lógico, aí vai ter né, uma queda de rendimentos na escola, já não, né, às vezes tem uma mudança radical de grupos, então tinha um grupo de amigos e de repente aqueles amigos já não são mais interessantes, né? E então ter muito cuidado com essa questão, né? Da dependência química e né, do uso de álcool, que nessa época, né, do calor, das festas e tudo mais, acaba realmente ficando bastante acessível, ainda mais acessível, né? Porque dentro de um local aberto, né, de uma festa, às vezes não tem, né, uma vigilância tão grande, os pais acabam, né, permitindo que os filhos participem de festas, e não tem problema, mas precisa estar atento, né, porque, como eu falei, os jovens, eles acabam sendo mais vulneráveis, né, né, querer experimentar e tudo mais, e isso pode desenvolver, né, ser ali o início, né, o pontapé para o desenvolvimento de uma dependência química, né. Então, a partir do momento que começarem, né, a pessoa que está do seu lado, alguém que você conhece, você começar a perceber que existe uma mudança de comportamento, pode ser que, ok, a pessoa tá passando por um problema particular e não queira compartilhar e tal, mas quando isso se torna recorrente, né, aquela mudança, ela vai se cristalizando, então a pessoa tá bem diferente do que ela era, então de se aproximar, né, de se colocar disponível, de dizer que existe possibilidade dela, né, dela ser ajudada, de que não é uma vergonha, né, ninguém fica doente porque quer, e a dependência química é uma doença, então de ter essa sensibilidade, de evitar os julgamentos, né, e de poder realmente fazer uma orientação e ser um apoio para aquela pessoa que talvez não, né, jamais imaginou que ela fosse desenvolver uma dependência química, mas que estava vivenciando isso neste momento. Então, que precisa de ajuda e que existe a possibilidade de ajuda, né? Mas ela vai ter que se colocar à disposição, assim, se colocar disponível, né, para receber essa ajuda, né? Então o portal me colocou já o endereço da minha página no Facebook, né? Então @psicóloga Juliana Nakazaki. Gostaria, né, de agradecer, acho que eu respondi todos os comentários e as dúvidas. Se alguém tiver mais alguma dúvida para falar, quero agradecer a participação de todos vocês, né? Carla, Mônica, que também são psicólogas que atuam aqui no Japão. Eu vejo que eu fico muito feliz realmente, né? Eu amo a minha profissão e de poder compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento, porque, né, as outras psicólogas também têm esse trabalho de fazer a live e de fazer, né, de divulgar as informações, de promover o acolhimento para as pessoas que estão em sofrimento, né? Então eu acho que isso também é bastante importante a gente ressaltar, que o dependente químico, ele, como eu disse, ele é doente, então ele sofre, né? Muitos casos, né, que eu já tive a oportunidade de acompanhar, de pessoas que, né, queriam muito, mas se curar, né? Queriam muito receber o tratamento, queriam muito uma mudança de vida, mas às vezes por estarem sozinhos, por não terem o suporte da família ou de amigos, lógico, é um resultado de todas as outras ações que a pessoa mesma fez, né? Então ela se afastou, ela brigou com todo mundo, ela desfez, né, os relacionamentos, ela assim comprometeu, né, toda né, o emaranhado de pessoas que estavam próximas a ela, mas não foi porque ela quis,
né? Ela perdeu o controle de si mesma. Então, por conta disso, a gente tenta realmente ser essa, né, dar esse suporte para as pessoas que precisam, para que sofrem, né, de uma dor emocional, que às vezes, por vezes, acaba sendo até mais intensa e mais forte do que uma dor física, né? E levar realmente essa informação para a maior quantidade de pessoas, porque com informação a gente consegue, né, ter atitudes melhores, né, fazer melhores escolhas. Então, novamente, eu gostaria de agradecer muito ao Portal Me pela oportunidade, né, ao Júnior, a toda a equipe. Muito, muito obrigada por todos que estão assistindo, né? Vou pedir para que vocês compartilhem esse vídeo, como eu disse, para que a gente possa, né, divulgar e pulverizar essa informação. E nos vemos, né, daqui 2 semanas. As lives acontecem, né, as minhas acontecem a cada 2 semanas, né, a gente tá aqui. E se vocês tiverem algum outro tema, algo que vocês gostariam que fosse tratado aqui, né, uma visão psicológica de qualquer coisa que vocês queiram saber, coloca nos seus comentários, ou podem, qualquer outra dúvida que você queira tirar, né, de uma forma mais de uma forma privada, você pode me mandar mensagem pela página do Facebook, que eu respondo, né, todos os comentários e as perguntas. E novamente, né, agradecer, dizer que realmente eu fico muito, muito feliz de poder, né, desenvolver esse trabalho e ter esse bate-papo com vocês. Então, uma ótima noite para quem está aqui no Japão, um bom dia, né, para quem está no Brasil, e nos vemos na próxima. Até mais!